Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Vamos falar sobre o clássico de ontem, que ainda dói, né? O resultado não é justo, mas fazer o quê? Futebol. Não colocamos a bola na rede. Eles foram lá e fizeram isso. Chega deixando o seu like, gente, que é muito importante. A mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando para os amigos. E, claro, se inscrevendo no nosso canal. Foi uma noite difícil para dormir. Vou te dizer que não foi fácil aceitar a derrota. Porque o Vasco, como disse o Ramon Dias, peleou, lutou, brigou até o final. E a torcida, mais uma vez, deu um show. Né? A torcida do Vasco cantou do início ao fim e depois do fim também. E isso tem encantado demais e gerado uma expectativa enorme na comissão técnica. Eles estão encantados com a força da torcida, eles não conheciam de perto, né? E a favor. E agora tem um próximo compromisso em casa dificílimo, diante do torcedor que vai lotar o estádio, porque esgotou rapidamente na semana passada os ingressos. Já vou falar sobre o jogo, mas eu quero falar antes sobre a derrota para o Flamengo. Um clássico não permite tantos erros. A gente criou 17 finalizações, 7 no alvo e perdeu. O Peck perde uma incrível no primeiro tempo, o Zé Gabriel perde outra. Claro que o Rossi também fez defesa importante na cabeçada do Verratti, mas não pode. Eles foram lá 5 vezes no nosso alvo, 10 ao total. 1-0 Flamengo. 3 pontos que vão fazer muita falta, mas naquela corrida em que eu falei do corte dos 3 jogos, Fortaleza, Flamengo e Internacional, eu sempre falei aqui, 6 pontos, ok. 7, bom. 9, excepcional. Menos que 6 não tem negociação. Agora nos coloca numa situação para quinta-feira em que a gente não pode bobear. A rodada não foi boa. Ah, mas o Santos perdeu. Sim, mas o Vasco voltou para a zona de rebaixamento com o Santos. Não adianta eles irem abraçados para a segunda divisão. O Cruzeiro ganhou o Atlético Mineiro. Resultado surpreendente. Ótimo que o Inter tenha vencido o Santos. Cuiabá empatou com o Goiás, então os dois somam pontos. O Goiás está acima da gente, mas só que o Goiás pega agora o Fluminense. Então, assim, o nosso jogo é difícil, mas é em casa, o Goiás joga fora. E depois o Goiás é o nosso adversário. A sequência do Vasco, dos 9 próximos pontos, de novo vou fazer conta com você, torcedor. Não tem negociação. 6 é pouco. E principalmente se o 6 for Inter e Cuiabá. 6 só vai ser bom se Inter e Fluminense e Goiás. Se nós derrotarmos o Goiás. 7, muito bom. 9, excepcional. Agora 6, só vai ser boa essa pontuação se vence o Inter e vence o Goiás. Porque é um adversário direto. Aliás, 2 adversários diretos do Vasco. A rodada foi péssima. Mas ok, tá todo mundo brigando, como disse o Ramon Dias, e vai brigar até o final mesmo. Esse time do Vasco luta, e lutou demais. Cometeu erros individuais? Sim. Defensivamente? Também. Alguns jogadores estiveram abaixo do que eles rendem? Sim, mas isso vai acontecer. Tava todo mundo na expectativa, eu tô dentro dessa. Pô, rapaz, é o primeiro clássico, Paulinho vai voltar ao time. Mas o Paulinho não teve uma grande atuação, mas não faltou luta, não faltou entrega. Pô, vai ser o primeiro clássico do Verratti, ficou muito isolado. Paia, não gostei, jogando pelo lado do campo, pelo lado direito principalmente, não gostei. Acho que ele rende bem por dentro. Falta o arremate fora da área, chutar mais ao gol adversário de fora da área, levar perigo. Acho que chuta pouco, chega pouco para fazer isso. E, cara, eu não consigo entender a quantidade de cruzamentos antes da grande área. Voltamos a cometer o erro da era Barbieri. Porra, Piton, você tem bom cruzamento. Paulo Henrique, que jogou uma bela partida, também cruza bem. Vai ao fundo, entre a grande área e a linha de fundo. Cria a situação para o Verratti ficar em condições, porque quando isso aconteceu, o Verratti quase fez gol. Pô, mas não pode ser tão difícil ler o jogo assim. O Flamengo é mais forte que o Vasco? Claro que é. Nos últimos anos, o que eles vêm disputando em nós. Só comparar.
Mas nós lutamos e impusemos a eles um jogo muito difícil, em que o empate, se tivesse justiça no futebol, o empate era o resultado mais justo. Vários flamenguistas vieram me dizer isso, escreveram na nossa live de ontem, mandaram mensagens. É isso. Esse Vasco em reconstrução já consegue enfrentar um Flamengo que já está aí com o caminho pavimentado há 4 para 5 anos e ganhando várias competições. É que esse ano não pegaram nada. Agora, dava para ter ganho, ficou aquele sabor amargo. E pior ainda, levar o gol do Gerson. Ah, mas o Ramon Dias mexe mal no time. Será que ele mexe mal ou o banco não dá tantas opções? O Tite olhou para o banco, viu Luiz Araújo, Everton Ribeiro, jogador de Copa do Mundo, Everton Cebolinha, que foi campeão com o Tite, Gabriel Barbosa. E nós? Orediano, Jair, Puma. Sentimos muita falta do Rossi, o escape pelo lado direito. Marlon Gomes da mesma forma. Léo não foi bem ontem. Eu teria feito a substituição pelo Maicon durante o jogo. Mas não deixou de lutar. Foi ele quem cortou o cruzamento do Gabriel Barbosa, que saiu o gol do Gerson. Não estava bem no jogo ontem. Mas não foi culpa, porque o Jair entrou mal, o Léo não jogou bem, nós perdemos. Não, é um conjunto de coisas. Nós criamos e não finalizamos com qualidade. O Léo Jardim fez defesas importantes. Nós insistimos em cruzamentos de pontos errados do campo. O Payet do lado direito não rendeu tanto quanto rendeu centralizado contra o Fortaleza. Mas são pontos que a gente vai avaliando no Vasco bem diferente do que vinha acontecendo. Por isso a minha certeza vem junto com a certeza do Ramon e de outros vascaínos e inúmeros. Nós não vamos cair. Mas para isso não adianta só pelear, como diz o Ramon Dias, só brigar, só lutar. Temos que resultar em gols. Temos que performar vencendo. Internacional, Goiás, quem sabe o Cuiabá, ou empatar com o Cuiabá, 7 pontos. Aí depois vem outra sequência. Nós precisamos de 5 vitórias em 10 jogos, sendo que temos jogos em casa contra Corinthians, que é candidatíssimo a rebaixamento também, América Mineiro, o Bragantino, que nós fomos lá e jogamos bem, empatamos em 1-1, como os times sofrem lá. O Flamengo sofreu a goleada, o Fluminense perdeu ontem, o Vasco foi lá e empatou, vai jogar em casa com o Bragantino, que é um belo time, como é o Fortaleza, que o Vasco ganhou, como é o Fluminense, que o Vasco ganhou. Então são esses jogos que você olha e fala assim, cara, dá para fazer alguma coisa e escapar. Aí o ano que vem é outra história. Aí você avalia se vale a pena continuar com o Orediano e Puma, não vale a pena negociá-los. Se o Jair não é uma boa dar uma sequência para a carreira dele em outro clube. Mas são coisas para o ano que vem. Esse ano, 10 decisões pela frente. Em que o Flamengo, sendo melhor tecnicamente vencer o Vasco, é dentro de uma normalidade. Mas da forma que o Vasco impôs essa derrota, essa vitória a eles, não é qualquer Vasco. A gente não foi atropelado como foi no turno. Tem muita luta pela frente, torcedor. E nós não vamos virar as costas para a nossa paixão. Fechado comigo? Um grande abraço e até mais tarde.